irmãos? Saúde os irmãos na paz do Senhor. Eu estou alegre de estar aqui nessa noite, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, amém? Irmãos, o pastor Caio me chamou um dia e falou assim: eu posso te colocar na lista de pregadores para pregar em cima da hora? Eu falei com tanta força, pode. Aí depois eu fiquei pensando demais. Eu falei, vou deixar uma palavra preparada para quando chegar o dia estar pregando. Aí eu aproveitei que a pastora chegou um dia pediu os irmãos para fazer o jejum do celular. Eu fiquei um tempo sem o celular, falei, vou estudar essa palavra e eu vou pregar ela. E aproveitei a oportunidade, amém? Irmãos, Marcos capítulo 5, versículo 21. Prometo serei breve nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21. Aliás, 25, versículo 25, amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Então, uma certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada tinha aproveitado isso, e antes indo a pior, e ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada deste mal. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Amém? Só até que nessa noite você pode se assentar glorificando ao Senhor. Adora a Ele em espírito e em verdade. E serei breve nessa noite. E eu acredito que a palavra do Senhor vai fazer efeito na tua vida, amém? E se eu conseguir trazer do mesmo jeito que Jesus me revelou a palavra, você sairá daqui cheio da sua presença, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós conhecemos bem a palavra do Senhor, e eu gosto muito de pregar a respeito do Evangelho de Jesus, porque nós conhecemos que a história de Jesus, e ele sendo o maior missionário que a história já existiu, ele fez aquilo que muitos não fizeram em 3 anos e meio de seu ministério. E nós sabemos que Jesus, quando começa seu ministério, começa falando acerca do reino dos céus, e que estaria muito em breve. Então ele começa a sua missão tratando de almas, tratando do reino do Senhor, a qual ele viera trazer na terra. E você pode olhar dentro da palavra que quando Jesus fala a respeito do reino, ele não fala do reino terreno, do reino terrestre, ele fala a respeito de um reino invisível. É assim como estamos aqui nessa noite, nós estamos adorando ao Senhor neste culto, mas nós não estamos vendo Jesus nessa noite. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas nós não estamos vendo o Senhor aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que assim como ele veio trazer o reino invisível, assim como ele veio deixar um reino invisível para a igreja, eu quero dizer que para você que ele está aqui nessa noite, nós não vemos, mas nós sentimos a sua presença. Assim como nós não vemos o vento, assim nós sentimos a presença do Senhor nos tocando nessa noite. E ele veio trazer esse reino para deixar para a igreja. E um dia esse reino subirá para a glória, aonde nós estaremos. E quando Jesus começa esse reino, ele trata trazendo a palavra, a libertação para aqueles que estavam cativos. O interessante é que quando os profetas vão anunciar a vinda do Cristo, Jesus, eles profetizam a respeito dele, e um deles é Isaías, trazendo a respeito a parte do Senhor Jesus Cristo, a qual ele profetiza dizendo: olha, e nasceu um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, príncipe da paz, Deus conosco.
e ele será profetizado. Isaías profetiza e muito mais vai acontecendo a respeito de Cristo. Aí nós vemos que quando Cristo vem ao mundo, que nasce, vem João Batista profetizando a respeito de Cristo, dizendo que ele veria pelo caminho, pelo Jordão, para ser batizado por João Batista. E quando ele começa a pregar a respeito de Cristo, quando ele começa a pregar a respeito do nosso Senhor, dizendo que ele seria batizado ali naquele lugar, no Rio Jordão. Imagina, irmãos, a cena quando João Batista está batizando, ele está pregando ali: arrependei-vos, raça de víbora. Imagina Jesus chegando, ele olha para frente. Imagina, irmãos, quando ele vê Jesus, ele olha lá e fala: olha lá o príncipe da paz, olha lá aquele lá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Olha quem chega, é o leão da tribo de Judá, é o Senhor que tira o pecado do mundo. Assim como foi cantado nessa noite, é o Yeshua, o Deus conosco, a qual está chegando. Eu quero dizer para você que quando ele olha para Jesus dizendo: olha aí o rei dos reis, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio nos trazer a paz, aquele que veio nos dar a salvação, aquele que veio para derramar a sua presença, aquele que veio nos dar o sangue, derramar o seu sangue para nos trazer a sua paz, a sua glória, a sua salvação. E João Batista olha para Jesus dizendo: olha aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você que naquele momento, quando Jesus chega, a palavra diz que o céu se abre naquele momento, porque aonde Jesus chega, a sua glória é manifestada. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus chegou no ambiente. Eu não quero saber quando você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que da mesma maneira você não fica, porque aonde a presença dele chega, tudo transforma. E é tão grande quando a presença dele chega, porque tudo o ambiente muda. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós saímos de casa entristecidos. Nós chegamos na casa do Senhor, o nosso semblante muda, sabe? Porque é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que nos fortifica, nos dá a paz que nós necessitamos. E se você quer ter fé, irmãos, se você quer ter força, está escrito dentro da palavra. Esse aqui é a tua força, a palavra. A Bíblia nos diz no Salmo 1: e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Se você quer estar cheio, medita na palavra do Senhor. Se você quer estar transbordado, medita nela de dia e de noite. A Bíblia fala também que o povo de Deus perece, não é por causa do diabo. O povo de Deus perece é por causa de falta de conhecimento. Errais por não conheceis a Escritura. Eu quero dizer para você que é nessa noite, que nessa palavra que você vai vencer o mundo. É através da palavra que você vai ganhar do inimigo. Através da palavra que você vai vencer. Porque a palavra, ela tem poder, ela transforma. E através da palavra do Senhor, a vida de muitos foi mudada. E quando Jesus tem um encontro com essa mulher, é tão interessante que tudo ali no ambiente transforma. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus era muito famoso, era muito conhecido por seus milagres a respeito do reino. Porque quando Jesus começa a pregar, mortos são ressuscitados, pessoas que eram cegos passavam a ter visões. E muito aconteceu quando Jesus iniciou o seu ministério. E uma das cenas mais bonitas que me chama a atenção é a história dessa mulher. Talvez você não consegue imaginar a história, a dor da vida dessa mulher. E eu vou dizer para você nessa noite, assim como Jesus me revelou dentro dessa palavra. A Bíblia diz que ela é uma mulher, a sua história é muito sofrida, uma tristeza grande. E nós vamos perceber que ela, aos seus 12 anos, a Bíblia não diz isso, mas se você estudar, você vai observar que naquele tempo, dentro de Jerusalém, as pessoas, quando começavam, as mulheres começavam o seu ciclo, a Bíblia diz, a história diz que elas eram retiradas de dentro de casa. E a Bíblia diz que dentro de Jerusalém, assim como foi contada a história, ali próximo a Jerusalém tinha um lugar chamado Vale dos Rejeitados.
E a Bíblia diz que ali é onde todos que eram enfermos, aqueles que onde todos não puderam estar junto com a sociedade, porque tem muitos ali naquele lugar que foram rejeitados pela sociedade. Mas eu quero dizer para você que quando aquela mulher foi rejeitada, Jesus já tinha algo com ela, um encontro que nem ela sabia, assim como você teve um encontro com Jesus para estar aqui nessa noite. Então, aos seus 12 anos, essa menina, ela tinha que sair de casa e estar ali naquele lugar. Talvez a sua história, talvez a sua mãe deixou ela lá e ela tinha que passar os seus dias ali naquele lugar, naquele vale, até que o seu fluxo parava, o seu sangue se secasse. E a história diz que demorou tempo e passou dias e ela ali naquele lugar. A sua mãe ia e talvez ela não voltava. A sua história acontecendo ali, perdendo tudo quanto ela tinha, perdendo os seus bens familiares. A sua história sendo perdida naquele lugar. E a sua história se acabando ali. Eu quero dizer para você que esse vale que você está, Jesus ele vai visitar nessa noite. Mas eu estou profetizando para você nessa noite. Eu vim aqui dizer para você que o vale que você está passando vai ser só por um tempo, até quando Jesus chegar nele. Só quando Jesus aparecer, porque quando Jesus chegar, eu profetizo na tua vida que a tua história vai mudar. Esse vale vai acabar, porque eu estou dizendo para você que Jesus vai entrar com providência, aonde o homem diz que não tinha mais jeito, aonde quando o médico diz que não tinha mais jeito. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ainda é o médico dos médicos. É Jesus que ordena, é Jesus que manda, é Jesus que faz, é Jesus que transforma. Eu quero dizer para você que Jesus é tão grande, que Jesus é tão grande que ele é maior que os anjos, que Jesus é maior que toda a ordem mundial que está no mundo aí fora. Jesus é tão grande que ele faz tudo sobre todos. Ele é rei sobre reis. E talvez a tua história é parecida com essa da mulher. Talvez você se chegou num momento da sua vida em que não tem mais jeito. É aquele momento, pastor Caio, em que você chega de frente com a sua adversidade e você fala, aqui parou, aqui acabou. É aonde você chega e diz, não tem mais jeito. É aonde você chega e fala, Deus, onde está as promessas? É aonde quando você chega, bate de frente com a luta, com a sua adversidade, você fala, Deus, aqui pra mim acabou. Aí Deus chega. Aí talvez a tua oração seja a tua maior, a tua lágrima seja a tua maior oração. Aí Deus lá de cima. Tem muitos que falam que isso não é certo, mas quando Deus resolve se levantar do seu trono para abençoar uma pessoa, não tem inimigo, não tem inferno que possa parar o agir de Deus. Assim como Isaías escreve, agindo o Senhor, quem impedirá? Eu quero dizer para você que Deus nessa noite está se levantando a teu favor, a tua história. Talvez você disse, eu parei. Talvez você disse, aqui chegou o fim. Talvez você disse que não tem mais jeito, eu cansei, parei. Aí Deus chega lá do céu dizendo para você que essa luta não é tua, a luta é dele. E nessa peleja, eu pelejarei por vós. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que Jesus chegou nessa noite para dizer para você que a prova vai acabar nessa noite. Carrega a tua fé, coloca a tua fé em ação. Assim como Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Davi todo dia passava pelo vale, mas ele dizia, Senhor, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor passar comigo, nesse vale eu vou passar e mal algum vai ter acontecer na minha vida. Coloca na tua vida nessa noite, Senhor, ainda se eu passar por essa luta, ainda que eu passar por essa porta fechada, ainda que eu passar por essa doença, você vai dizer nessa noite, eu não vou temer ao mal algum, porque o Senhor está comigo. A presença dele está aqui nessa noite. É aonde que Jesus chega. Nosso milagre não acontece na hora. O milagre é de última hora.
É quando você fala que não dá mais, aí Jesus chega. Vou repetir para você, milagre não é na hora, milagre é de última hora. É aquele momento que você fala, não tem mais jeito, ele não tem mais vida. Essa doença vai acabar. Eu quero dizer para você, milagre é de última hora. E Jesus vai trazer o milagre para a tua vida. E essa mulher, a Bíblia diz que ela passa 12 anos sofrendo. E talvez ela ficou naquele lugar sem esperança de vida. A história diz que aos seus 12 anos ela sai para esse vale. E o seu ciclo ainda não se encerra. E ela tem que ficar ali naquele ambiente, naquele vale. E a Bíblia diz que ela passa 12 anos sofrendo. E gastando tudo quanto ela tinha com os médicos. Gastando tudo quanto ela tinha. Irmãos, aqui é onde chega a história mais bonita dessa mulher. E a qual ela fala, que a história diz, e ouvindo ela falar de Jesus. Aí a história muda. É aonde que Jesus chega. É aonde a sua fé entra em ação. É assim como foi falado de fé hoje. É aonde a sua fé, assim como eu estava ali em casa, conversando com minha irmã, minha família, e nós falando que o ímpio tem mais fé que os crentes hoje. Se você observar, os ímpios falam, com fé em Deus, eu vou comprar esse carro. Com fé em Deus, eu vou conseguir essa casa. E se você observar, ele consegue. Porque está carregando mais fé que nós hoje em dia. Eu quero dizer para você que essa mulher, ela carregou tanta fé na sua vida que ela não tinha mais nada, ela não tinha mais riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu a sua história, perdeu talvez a sua casa, a sua família, perdeu tudo, mas quando ela ouve falar de Jesus, a sua fé entra em ação, a sua fé é transformada, a sua fé é mudada, porque quando ela colocou a sua fé em ação, a história mudou. Eu quero dizer para você, coloca a tua fé em ação nessa noite. Mas pregador, a minha fé se acabou, a luta acabou com a minha fé. Eu quero dizer para você nessa noite, se levanta, porque o Senhor está aqui nessa noite para dizer para você, coloca a tua fé em ação, que hoje o teu milagre vai acontecer nessa noite. Mas muitas das vezes nós para de frente com as lutas. Todo dia eu penso em parar também. Nós somos falhos, nós somos errantes. Nós falamos, Senhor, é o último dia que eu vou na tua casa. Até vi dia, irmãos, eu confesso que eu falo, eu não vou mais conseguir, eu não vou mais na tua casa. E eu falei, Senhor, que a minha fé venha a ser maior, que o Senhor venha a ser maior que o meu problema que está na minha vida. E que o Senhor seja maior que este problema. Que o Senhor seja maior que essa dor que está dentro. E aonde nós olhamos que é a nossa alma abatida. Nós se comparamos, irmãos. Acontece, nós somos ser humano. E muitas das vezes nós pensamos que Deus está longe. Que Deus está distante da nossa história. Mas eu quero dizer para você, se Deus começar a falar no meio do teu deserto, o teu milagre não chega. Se Deus começar a falar no meio da tua provação, o teu milagre não vai acontecer, porque Deus vai estar atravessando a história e vai interromper o teu milagre sem falar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que na hora certa, no momento certo, que a tua fé se mover, Jesus chega para mudar a tua vida. Eu estou dizendo isso porque Deus já transformou a minha vida, já transformou a minha casa. E no momento oportuno, pastor Caio, eu quero trazer um testemunho da minha vida com mais tempo para a sua vida, para você ter mais fé do que Deus fez na minha vida para estar aqui nessa noite. E Jesus, e essa mulher, quando ela sai da sua casa, primeira coisa que ela sai da sua casa falando, ela coloca, primeiro ponto, ela coloca sua fé em ação. Segundo, ela diz, se eu somente tocar nas suas vestes. Ela não quer que Jesus fale algo. Ela não quer que Jesus ponha a mão na sua cabeça e cure ela, não.
Ela fala que se eu somente tocar nas suas vestes. Mas olha o tamanho da fé dessa mulher. Essa mulher, ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia estar no meio do povo dentro de Israel ali, porque era um crime estar no meio das pessoas, porque era imunda para a sociedade. Mas essa mulher saiu da sua casa enfrentando barreiras. Ela diz: hoje eu quebro o protocolo, mas o meu milagre chega. Eu quero liberar essa palavra para você. Quebra protocolo nessa noite. Não importa o que a sociedade diz. Sai atravessando a multidão mesmo. Não importa se aponta o dedo, dizendo se você é doido ou não. Eu quero dizer para você, não importa o que a sociedade fala a teu respeito, o que o diabo fala a teu respeito. O importante é o que o Senhor tem a teu respeito nessa noite. Hoje é dia de quebrar protocolo. Hoje é dia de atravessar as muralhas. Não importa quão grande está, eu quero dizer para você, irmão, que está aqui nessa noite, é tempo de quebrar protocolo. Não tem esse negócio de barreira, não tem esse negócio do que o irmão vai achar, do que o povo vai achar. Eu quero dizer para você que nessa noite você tem que quebrar protocolo mesmo. Se não for você por você, Deus vai mudar a tua história. Deus vai te dar força para sair de dentro desse vale. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui nessa noite, que está atravessando um vale terrível, que está passando uma prova terrível. Eu quero dizer para você que Jesus vai te transformar quando você colocar a tua fé em ação, quando você colocar a tua fé para se movimentar, o teu milagre vai acontecer. Eu imagino assim como as suas rolas, assim como Deus está sentado sobre o trono e a orla dos seus vestidos está aqui sobre a igreja. E nós podemos tocar e ser curados nessa noite. Quando essa mulher toca em Jesus, irmãos, a Bíblia diz que sai virtude dele. O que é virtude? É poder. O que é poder? É milagre do Senhor na tua vida. É restauração, é transformação, é libertação. É Deus muda, transforma. A Bíblia diz que ela quebra o protocolo, sai da sua casa e hoje eu vou receber o milagre. Hoje eu vou receber a minha cura. Profetiza para você, irmão, você nessa noite, para você mesmo. Quando você sair de casa, você fala: eu saio de casa hoje, mas quando eu chegar na tua casa, Senhor, eu quero receber o meu milagre. Faz assim como Jacó, que lutou a noite toda com Deus, dizendo: olha, se eu só te largo quando me abençoar. Aí Deus olha para Jacó e diz: olha, o teu nome não é mais Jacó, não será mais enganador, trapaceador, agora será Israel, príncipe de Deus. Eu profetizo, irmão, nessa noite sobre a tua vida. Luta mesmo, não para. Não é tempo de parar. Não é tempo de desanimar nessa noite. Faça que nessa mulher quebra o protocolo. E a Bíblia diz que ela vai por detrás da multidão e começa a tocar nas suas vestes, porque ela dizia que somente tocar ela seria curada. A Bíblia diz que ela chega no meio da multidão, e talvez o medo poderia ser o maior erro da sua vida ali. Podia perder o seu milagre, a sua história, e talvez o medo podia destruir o milagre dela naquele momento. E muitas das vezes o nosso medo arranca o milagre das nossas mãos. Talvez o nosso medo de não dar certo está cancelando o nosso milagre. E essa mulher no meio, ela não podia estar ali no meio do povo, da multidão. Ela estava quebrando protocolo porque ela queria o seu milagre. Ela queria a sua cura. Eu quero dizer para você que essa mulher passou 12 anos sofrendo. Essa mulher passou 12 anos sem a sua mãe, sem a sua casa, sem a sua família, perdendo a esperança de tudo. Assim como talvez nós perdemos a esperança. Essa mulher chegou, ouviu falar de Jesus, foi até Jesus, atravessou a multidão, atravessou as muralhas que ela tinha, atravessou
venceu o medo, enfrentou a multidão e ela dizia: se eu tocar, eu vou ser curada deste mal. Se eu conseguir tocar, eu vou receber o meu milagre. Se eu conseguir tocar, eu vou receber a minha libertação. E quando ela toca em Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ela é curada. A Bíblia diz que Jesus fala: olha, quem me tocou? Aí vem a multidão dizendo: Senhor, a multidão te aperta, e como o Senhor fala, quem me tocou? É aí onde entra a diferença, aonde a sua fé entra em ação. Sabe por quê? Porque muitos estavam tocando em Jesus, mas não estava saindo virtude. A fé que estava na multidão não estava na vida igual estava na vida daquela mulher. Sabe por quê? Muitos estão apertando Jesus porque Jesus era conhecido, Jesus era famoso. Muitos estavam indo e atrás de interesse. Mas aquela mulher não, a sua fé foi tão grande que ela estava atrás do teu milagre, dizendo: se eu tocar, vou ser curada. A Bíblia diz que ela toca, sai poder de Jesus, sai virtude de Jesus. Jesus olha para a multidão: olha, quem me tocou? E a multidão, a barreira, fala: Senhor, como o Senhor fala que alguém te tocou, se a multidão o aperta. Aí vem Jesus com toda a autoridade e diz: mas de mim saiu virtude. Irmãos, você é diferente da sociedade. Você é diferente quando nós colocamos a nossa fé em ação. Você é diferente. Quando você entra dentro do teu quarto, fala com o Senhor, a tua oração não é mais a mesma, porque a tua fé está movimentando no ambiente. E Jesus chega, sai, e o poder começa a aperfeiçoar na tua vida, porque você está tocando no Senhor através da oração. E essa mulher toca em Jesus, e Jesus olha que saiu o poder dele. E aquela mulher, irmãos, ela fica pensando, o medo, a dúvida, porque ela não podia tocar nas pessoas, pela sociedade ela era imunda. Mas Jesus para no meio do caminho e olha para aquela mulher. Irmãos, eu não sei se eu estou errado ou não, mas dentro da Bíblia é a única pessoa que Jesus olha para essa pessoa e fala: filha, a tua fé te salvou. Eu quero dizer para você que assim como essa mulher, ela perdeu a sua família, talvez perdeu a sua casa, não tinha mais ninguém, mas quando ela encontra com Jesus, ela ganha um pai. Vou repetir para você: talvez você perdeu a esperança de tudo, perdeu a tua casa, mas quando você encontra Jesus, Jesus olha para você e diz: olha, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher perdeu tudo, mas ganhou um pai. Aquela mulher perdeu tudo. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você chegou aqui e não conhece, tem pessoas que não conhecem Jesus, talvez pessoas que não conhecem a palavra, mas eu quero dizer para você que nessa noite, que dentro dessa palavra, eu quero dizer para você que você tem um pai. Ninguém pode contra você, ninguém pode contra a tua vida, porque Jesus guarda a tua vida. Ai daqueles que tocar naquilo que o Senhor levantou na tua vida, ai daqueles que tentar destruir o castelo que Deus ergueu na tua história, porque Deus investiu muito pesado no teu ministério, Deus investiu muito na tua história. O inimigo não pode derrotar, o inimigo não pode destruir aquilo que Deus fez. Eu quero dizer nessa noite que aquilo que o Senhor fez, o inimigo não pode parar. Talvez essa multidão está tentando te parar, mas eu profetizo na tua vida, e quebra protocolo nessa noite. Fala assim: sai da frente, Satanás, que o meu milagre vai chegar. Eu profetizo agora para a tua vida, quebra a barreira nessa noite, quebra agora. Fala assim: se eu tocar, eu vou ser curada deste mal. A glória dele está aqui nessa noite. A presença do Messias, a presença do Yeshua, a presença do príncipe da paz, a presença dele, aquele que derramou o seu sangue na cruz, aquele que ressuscitou no terceiro dia, está aqui nessa noite para dizer para você: eu estou com você. A minha glória está aqui nessa noite.
poder de Jesus está aqui nessa noite. O poder de Jesus está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que Ele vai mudar histórias aqui. Eu profetizo para você, eu não falo nada que o Senhor não manda. Eu quero profetizar para a tua vida agora que o teu milagre vai chegar. Eu profetizo que vai ter pessoas contando testemunho aqui nessa noite, porque Deus me revela que tem pessoas que estão dentro de um vale tão grande, que tem pessoas que Jesus está mexendo em papéis, que Jesus está assinando decreto nessa noite, através de vida para pessoas nessa noite. Jesus está assinando papel nessa noite na vida de alguém. Deus está entrando com a providência nessa noite. Deus também visita um lar nessa noite, aonde precisa de libertação, aonde o inimigo está aprisionando almas. Jesus está entrando com providência nessa noite. A presença dele está aqui nessa noite. A glória lá para calabar abaixo e andar abaixo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você essa palavra que é revelada, irmão. Essa palavra é revelada dos céus. Eu quero dizer para você que essa palavra ela foi confirmada. Se essa palavra é real, que ela venha acontecer efeito na tua vida nessa noite, que ela venha transformar a tua história, que ela venha transformar a tua vida. Aleluia. Não tenha medo da multidão. Quebra a multidão nessa noite. Talvez você se encontre nesse vale. Talvez você se encontre nesse vale dos rejeitados. Talvez você esteja no anonimato, escondida, sem ninguém te ver, mas Deus te vê. Assim como Davi estava escondido, Deus levantou e colocou no trono. Eu quero dizer para você nessa noite: coloca a tua fé e tu sairá desse vale. Talvez você se encontre igual essa mulher. Talvez você se encontre que nem a história dessa mulher, sem vida, sem esperança de nada. Mas eu quero dizer para você: quebra as barreiras hoje. Por um momento, quebra esse protocolo nessa noite. Atravessa a multidão que Jesus vai estar com o teu milagre. Mas pregador, não tenho força. Se levanta e tenha fé. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é dele. Jesus está te levantando essa noite para te dar força, para atravessar este oceano, para atravessar essa multidão que está te atrapalhando, que está te enfrentando. Esse vale que você está aí, você talvez a sociedade te jogou lá, mas eu quero dizer para você que Jesus vai chegar nele agora. Se coloque de pé, que ela está terminando. Você chegou aqui talvez sem fé, sem nada. Assim como essa mulher, a Bíblia fala que quando ela toca, Jesus fala: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos falam: Senhor, a multidão te aperta. E você diz: quem me tocou? A Bíblia fala que ele olhava em redor para ver quem fez isso. A Bíblia, irmãos, diz que essa mulher olha e viu o que aconteceu, e ela tremendo, e a Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus, se prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela disse, e a Bíblia fala que Jesus disse: olha, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Eu não sei quanto tempo tu está passando por essa situação, mas eu quero dizer para você que Jesus vai chegar nessa noite. A história dessa mulher passou 12 anos de luta. Talvez a tua história seja parecida, mas eu quero dizer para você que Jesus está mudando história nessa noite. Mas pregador, já tem 10 anos, já tem 20 anos que minha família não é libertada, que a minha história não muda. Mas Jesus vai mudar, não importa o tempo. Jesus vai entrar com providência. Talvez o teu milagre pode acontecer hoje, ninguém sabe. Talvez você pode sair daqui nessa noite com o teu milagre nas tuas mãos. Basta tocar em Jesus, que de Jesus vai sair poder, vai sair virtude nessa noite. Ele está dizendo para você: toca em mim, que serás curada.
essa mulher não é mais órfã, agora ela tem um pai. E o pai dela é grande. A sua história é linda, irmãos, dessa história. Eu costumo dizer que isso aqui não é uma pregação, é uma história. Porque conta a história dessa mulher. E assim como a tua história vai mudar. Fecha os teus olhos, está orando pela tua vida nessa noite. Fechar a Bíblia e encerra. Está orando pela tua vida. Pela tua fé. Talvez, pregador, eu não tenho muita fé. Jesus vai te dar fé agora. Pregador, o meu vale está terrível. Faça que nem Ezequiel, assim como ele obedeceu a voz do Senhor e profetizou. A história diz que aquele exército de ossos estava sem vida. A Bíblia diz que aquele povo já estava sem vida, já sem fé. Aí Deus olha para Ezequiel não era profeta, Ezequiel era sacerdote. Aí Deus muda a situação, o papel de Ezequiel, que era sacerdote, vira profeta. Assim como Deus vai fazer na tua vida hoje, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta, porque dentro desse vale tu vai profetizar, meu irmão, e Jesus vai entrar com providência. Esse vale que está só os ossos secos, vai ter vida novamente, assim como veio vida dos quatro cantos da terra, invadiu aquele ambiente, trouxe vida para aquele vale. Eu quero dizer para você que o vento do Espírito está aqui nessa noite, dizendo para você: ainda tem jeito, ainda tem vida, ainda há esperança para a árvore que foi cortada ao cheio das águas. Ela brotará novamente. Vai ter vida aí, vai ter vida nessa noite, vai ter vida na tua casa. Eu profetizo: vai ter vida, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter restauração, vai ter restauração. Eu profetizo agora: as portas estão sendo cerradas. Assim como Deus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha eu coloquei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és pedra, está aqui nessa noite, tu és rocha. As portas do inferno não podem contra a tua vida, as portas do inferno não podem contra a tua história. Ai, Jesus, olha para cá, vai abaixo. Mas Deus está visitando ambiente nessa noite, Deus está visitando casas. Acredite você se quiser, eu estou vendo Deus entrando com providência dentro de casa de pessoas aqui nessa noite. Deus está visitando a vida de um homem dentro da casa de alguém nessa noite. Deus está entrando com providência lá. Deus vai entrar com libertação. Eu vejo algemas sendo quebradas. Eu vejo correntes sendo quebradas nessa noite. Eu vejo demônios sendo lançados fora. Eu vejo demônios batendo em retirada. Se você não tem fé para acreditar, eu tenho fé nessa noite. Eu tenho fé para acreditar. Se você não tem, eu tenho. Jesus está quebrando corrente nessa noite. Se você acredita, seja cheio agora da sua presença. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Se você não aceitou Jesus ainda, hoje é dia, hoje é noite. Jesus te espera. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer entrar com a providência. Nem perca tudo, mas não perca a presença do Senhor nessa noite. Você vai chegar com o teu milagre nas tuas mãos. Jesus vai fazer o teu milagre. Só quem acredita glorifica a Ele nessa noite. Em nome de Jesus.
ao Senhor nessa noite, amém?